O centro acadêmico estava fechado, eu não podia fazer cineclube, feira de livro, discutir política. Os meninos sentavam separados das meninas, era fileira separada. Mas isso não por causa da ditadura, isso era assim o Isso colégio. o colégio era Rígido. a sociedade naquela época era muito conservadora. Ela Não se podia falar de política Não. em grupos assim? tinha muita repressão. É. Porque os militares, eles perdem a eleição de 65 no Rio e em Minas, depois de impugnar vários candidatos da oposição. Aí eles acabam com a eleição, fecham os partidos políticos, impõem a censura e começam uma repressão, porque o movimento estudantil começou a se manifestar nas ruas contra a ditadura com apoio de servidores públicos, intelectuais, artistas, funcionário público. Você chegou aí na rua ou não pegou essa Não, época? eu época? fui um dos principais, junto com... E a polícia? A polícia reprimia? Não, nós fizemos uma eleição para o centro acadêmico lá na Monte Alegre, aqui na PUC, em Sei frente, onde é. porque o prédio está lá ainda. Tá lá ainda. Velho, né? Tem um novo atrás. Tem a Com a cavalaria, com a polícia batendo, nós fizemos na rua, a força, a eleição. Eu fui eleito presidente acadêmico, depois nós tomamos de assalto a sede do centro acadêmico que estava fechado, uma casa. Nós lutamos aqueles anos duro contra a ditadura. E cresceu muito o movimento estudantil no Brasil todo, né? Até 68. Mas a repressão foi crescendo junto também? Foi crescendo até que veio O AI-5. a fase das torturas, assassinato político. Essa fase você estava... Não, eu fui preso no congresso da UNE de Biúna em 68. Como foi essa prisão? Você estava lá... 800 estudantes, um sítio aqui perto de São Paulo, em Biúna. Um amigo nosso que era dono do sítio, o Simão, emprestou o sítio, nós fizemos clandestino, todo mundo foi para lá escondido, que era meio irreal, né? Porque 100 pessoas, 200... Acaba... Já tinham feito 2 vezes congresso clandestino em Belo Horizonte e em Valinhos, aqui em São Paulo, até perto de onde eu moro, em Vinhedo. Mas eram 150 delegados, tudo. Como nós tentamos fazer já que o movimento tinha crescido muito, eu já era presidente da União Estadual de Estudantes de São Paulo, eu ia ser eleito presidente da UNE. Aí a Polícia Militar e o Exército cercaram e prenderam todos os estudantes. Com a pressão das famílias, dos movimentos de protesto pela prisão, acabaram soltando a maioria, mas nós ficamos presos. O Luiz Travasso, eu e o Vladimir Palmeira ficamos presos. Aqui em São Paulo? O Vladimir foi para o Rio. Nós ficamos no Forte Itaipu, lá em Praia Grande, no 2º BC em São Vicente, numa delegacia aqui na 9 de Julho, aqui em São Paulo, na Vila Madalena, na Vila Clementino, aqui perto do Ibirapuera. E depois no 4º ERI, em Quitaúna, onde a cela era desse tamanho aqui, ó. O quê? Só essa mesa? Essa mesa. Quantas pessoas? Uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui. Meio engavetado, um do lado do outro. 3 portinhas, ali o corredor, saía água por um buraco e a privada no chão e uma cela, 4 meses e meio, nós nunca saímos daí. Pleno inverno. Comida era uma lavagem. Mas nessa época você já tinha medo de Não, sumirem já contigo, tinha tortura, de tortura? naquela época já tinha assassinato, tudo. E seus pais estavam sabendo disso? Meus pais, até eu ir para Quitaúna, eles ainda podiam visitar. Eles vinham, era muito difícil para eles virem de passar a cota até aqui. Mas eles vinham, tinha advogados que lutavam, que nos defendiam, e tinha solidariedade fora também, protesto, tudo. Mas como se agravaram muitas torturas, assassinatos, 2 organizações políticas sequestraram o embaixador americano, que chamava Eldrick Burke, e trocaram por 15 presos políticos. Fizeram uma lista de 15 presos. Entre os 15 estava o Vladimir Palmeira, o Luiz Travasso e eu. Aí nós fomos para o México. Fizeram até filme, né, sobre... Tem o Hércules 56 e o Que é Isso, Companheiro. Tem vários filmes agora, tem E como outros. que era organizado esses sequestros, essa guerrilha, esse pessoal que estava lutando contra a ditadura? Eram grupos armados, pequenos. Mas isolados ou eles tinham alguma comunicação? Tinha comunicação, mas em tese eram para ser compartimentado, como diz, isolado, como se fosse uma pirâmide. Sei, para não cair um, não cai todo Aí mundo. tem a tortura, acabam obtendo informação sobre tortura, sobre prisão de filho, tortura da mulher. Né? Tem a família. Aí começam a cair Na verdade, essa tentativa de fazer uma resistência armada à ditadura no Brasil foi reprimida e fracassou. O que depois derrotou a ditadura foi a luta mesmo política, as eleições, a luta sindical, uma segunda fase
depois da década de, quer dizer, entre 70 e 74, cria o MDB ganha as eleições em 64, vem a reconstrução da UNE, vem as greves do ABC na década de 70, o surgimento do Lula, e o povo vai votando no MDB e derrotando o partido da ditadura, até chegar na campanha da direta e depois na Constituinte e na eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Eu fui para... Mas nessa época você foi trocado, fui então? Fui para o México. Do México eu fui para Cuba, fiz treinamento militar. E te colocam num avião. Como que você faz essa fuga? Colocou todos nós num avião, um Hércules, se chama Hércules 56 da fábrica, e nos levou até o México. Fez escala em Recife para pegar um preso que era o Gregório Bezerra. Mas esse era o acordo? Tipo, a gente entrega, mas vamos soltar eles lá. Lá no México. O México aceitou nos receber e dar asilo político para nós. Tá. Aí eles baniram nós do Brasil e caçaram nossa nacionalidade. Nós passamos a ser pátria. Você não podia entrar mais. Não. E também estava banido. Só que nós voltamos. Eu, 1 ano e meio depois, eu estava aqui já. Mas como que foi lá no México? Lá no México, não. Nós ficamos num hotel. Um hotel que era um problema, que tinha a CIA, tinha o Serviço Secreto Chileno. Então nós fomos para Cuba. Em Cuba nós fizemos treinamento militar, eu particularmente e outros fizemos treinamento militar e voltamos para o Brasil clandestino. Como que entrou? Aí é clandestino. Aí entra pela fronteira, eu entrei pela Colômbia e por Manaus e desci até Recife, e de Recife vim para São Paulo. E com outro a documentação? Nome, tudo falso. Outro nome, outro passaporte. Qual que era o nome que você usava? Ah, não lembro. Era como um nome qualquer só para passar. Só para passar. O passaporte depois eu lembro que o sobrenome era Hoffman. E o meu nome que eu vivi, que aí eu fiquei no Brasil 1 ano e meio e saí de novo. Mas foi essa época que você fez plástica ou não? Eu fiz plástica em Cuba para mudar o rosto para voltar para o Brasil a primeira vez. Teve que fazer? Fez para mudar. O que? Você põe uma prótese no nariz, muda essa parte aqui, você abre aqui e muda. E ficou muito diferente mesmo? Ficou diferente. Tem as fotos, ficou diferente. Se achar aí... Tanto é que eu sobrevivi, né? É, né? Se tivesse ficado igual... Você tá com quantos anos então nessa época? Nessa época, quando eu voltei em 71, eu tinha 25 anos de idade. Caramba. Eu sou de 46, né? Então em 76 eu fiz... E esse treinamento em Cuba, vocês achavam mesmo que na época vocês acreditavam que ia ter que ser armado, ia ter que ser... Não tinha outra alternativa, ia ser na porrada. Eu voltei... Mas não era muita gente, era pouca gente contra muito poder, muito... Então, hoje, se perguntar como é que nós fizemos isso, parece que é uma... Parece uma loucura, né? Mas era um pouco assim um imperativo moral, uma necessidade de lutar contra a ditadura, de não aceitar, por exemplo. Como é que eu ia aceitar que um general, um almirante, um brigadeiro dissesse que eu não sou mais brasileiro e que eu estou banido do Brasil, entendeu? O que eles falaram para você quando... Quando eu saí, o delegado falou para mim, não volta que nós vamos te matar. Porque eles, falou isso? Porque eles tinham a ordem de matar todo mundo que saiu, treinou em Cuba e voltou. Então era assim, você não precisava nem estar armado, não fazendo nada. Te encontrar, eles muitos foram mortos porque faziam oposição ao regime, porque só por protestavam, porque eram da oposição. O caso do Rubens Paiva é o mais que teve o filme agora, né? Ainda Estou Aqui. Então, se você fosse reconhecido, seria morto, provavelmente. Morto. Fiquei 1 ano e meio aqui, voltei para Cuba. Você encontrou esse policial depois de novo? Não. Voltei para Cuba. E voltei 2 anos depois com outro nome, Carlos Henrique Gouveia de Mello, com toda a documentação falsa. Por que você fez essa ida? Porque eu queria ficar no Brasil, não queria ficar no exterior. Tá. Aí eu fui para o Paraná e me estabeleci numa cidade chamada Cruzeiro do Oeste e fiquei lá até 1979, até a minha anistia. Mas lá eu participava de algum grupo? Não. Lá eu casei, tive um filho, que é o Zeca Dirceu, que é deputado federal, casei com a Clara Beck. Eu tive uma alfaiataria, uma boutique e uma fábrica de confecção. E vivi. Mas acompanhando o Brasil, foi importante. O que eu fazia todo mês? Eu ia visitar uma região do Brasil. Porque quando eu saí do Brasil, em 69, no avião, algemado ainda, eu comecei a pensar o seguinte: nós queríamos tomar o poder, governar o Brasil. Eu saí de Passa Quatro com 14 anos, vim para São Paulo. Fiquei em São Paulo até 68, até ser preso, né? Fui 2 vezes ao Rio, encontrar o Vladimir Palmeira, 1 vez em Belo Horizonte, no Congresso da UNE, acho que foi de 66 ou 6, e fui à Bahia 1 vez, em 68, num Congresso dos Centros Acadêmicos da UNE. Como é que eu ia governar o Brasil? Aí eu fiquei com a obsessão de conhecer o Brasil. Então, mas em que momento que você pensou que o caminho era a política?
Foi nessa volta para Paraná? No Paraná, na volta do Paraná, eu já estava convencido que nós tínhamos. Tanto é que nós fomos fazendo, vamos dizer assim, como se fala, né? Fazendo uma autocrítica na prática, né? Muitos foram para os bairros trabalhar com as igrejas, muitos foram para os sindicatos trabalhar de assessor, muitos foram fazer formação política, muitos foram organizar associações, Mas movimentos. nesse meio tempo você não parou de ler, de estudar? Estudei muito em Cuba, sempre li muito sobre o Brasil, estudei muito sobre o Brasil. Eu sempre... E os personagens? Gabeira, os outros políticos estavam onde? Brizola? O Brizola estava no exílio? Não, o Brizola